Alô, queridos irmãos e amigos, estamos aqui para mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre o ovo, né, citando mais um alimento aí. Será que é bom para nós seres humanos? E é lógico, eu não vou citar aqui me baseando na ciência, isso a gente pode pesquisar, tem muitos médicos falando a respeito. É lógico que tem médicos que falam que bem, médicos que falam mal, mas as principais pesquisas da atualidade falam que o ovo não é um bom alimento para nós seres humanos, o que tem mais atual. Mas eu quero me ater aqui com vocês, né, na Bíblia nós não encontramos nenhuma menção falando a respeito do ovo, porque a Bíblia é um livro mais fala de princípios e não especifica tanto certas coisas. Mas eu vou me basear aqui no que nós temos também de mensagem que vem de Deus também, que é o Espírito de Profecia, nos livros de Ellen G. White e principalmente no livro Conselhos sobre Regime Alimentar. Lá tem muitas coisas específicas, é uma luz a mais, digamos, uma luz que nos ajuda a entender mais as coisas, qual o desejo de Deus para nós de forma mais específica. E hoje vamos então falar sobre o ovo, se a palavra de Deus, através de Ellen White, né, se o ovo é bom ou é ruim para nós seres humanos. Então, irmãos, como eu disse, né, olha só no livro, a parte que ela fala somente sobre os ovos, Conselhos sobre Regime Alimentar, e o título ela põe assim: o uso de ovos torna-se cada vez menos seguro. E isso ela escreveu em 1905, olha só. Ela começa dizendo assim: os que residem em novos países ou em distritos pobres, onde são escassas as frutas e as nozes, não deviam ser incitados a excluir o leite e os ovos de seu regime dietético. Então aqui ela começa falando no caso de escassez, né, do caso de você estar num país que não tenha possibilidade de comer frutas, legumes, verduras, e aí para você sobreviver, digamos assim, você vai nos leites e nos ovos. Mas isso não quer dizer que ela está dizendo que é o melhor regime. É verdade que pessoas de físico forte e em quem as paixões são vigorosas precisam evitar o uso de comidas estimulantes. Especialmente nas famílias de crianças dadas a hábitos sensuais, os ovos não devem ser usados. Olha só, uma mensagem que foi dada em 1905, falando que os ovos podem levar a paixões sensuais em crianças, né? Mas no caso de pessoas cujos órgãos produtores do sangue são fracos, especialmente se não podem obter outros alimentos que forneçam os elementos necessários, leite e ovos não deviam ser de todo abandonados. Grande cuidado, olha só, grande cuidado, no entanto, deve ser exercido para que o leite seja de vacas sãs, sadias, e da mesma maneira os ovos venham de aves sadias e bem alimentadas e cuidadas, e os ovos sejam preparados de modo a serem facilmente digestos. E aqui mais uma vez ela falando que os animais devem ser de animais sadios, o leite de vacas sadias e os ovos de galinhas sadias. E hoje em dia também estamos aí 2022 e é quase impossível você tomar um leite ou comer um ovo de animais sadios. Cada vez mais a indústria vem tornando esses animais mais doentes devido a tudo que é feito para conseguir mais vendas, mais lucro. Então mais produtos são usados nesses animais, eles ficam mais doentes e a qualidade desses produtos
é extremamente duvidosa devido a isso. E ela conclui, a reforma dietética deve ser progressiva. À medida que as doenças aumentam nos animais, e aqui ela frisa isso, as doenças vão aumentando nos animais conforme o tempo vai passando, conforme os anos passam, o emprego de leite e ovos se tornará cada vez menos livre de perigo. Deve-se fazer um esforço para o substituir com outras coisas que sejam saudáveis e pouco dispendiosas. O povo de toda parte deve ser ensinado a cozinhar sem leite e sem ovos. Isto quanto possível, fazendo, não obstante, comida sã e apetecível. Isso aqui, escrito em 1905. Depois ela fala que não devem ser classificados como alimento cárneo. Leite, ovos e manteiga não devem ser classificados como alimento cárneo. Em alguns casos, o uso de ovos é proveitoso. Não chegou ainda o tempo de dizer que deva ser inteiramente abandonado o uso de leite e ovos. Isso aqui, ela, mais uma vez aqui, em 1902 esse texto. Quer dizer, não chegou ainda o tempo, ou seja, vai chegar um tempo que o uso de ovos será extremamente perigoso. E esse tempo, irmãos, esse tempo já chegou. Estamos vivendo esse tempo. E olha só, ela repete aqui mais uma vez, diga-se-lhes que breve virá o tempo em que não haverá segurança no uso de ovos, leite, creme ou manteiga. Por qual motivo? Por motivo de as doenças nos animais estarem aumentando na mesma proporção do aumento da impiedade entre os homens. Aproxima-se o tempo em que, por motivo da iniquidade da raça caída, toda a criação animal gemerá com as doenças que amaldiçoam a nossa terra. Deus concederá a seu povo habilidade e tato para preparar alimento saudável sem uso dessas coisas. Rejeite o nosso povo toda receita insalubre. 1902. Aqui ela fala também a questão das crianças. Devíeis estar ensinando vossos filhos, devíeis estar instruindo-os a evitar os vícios e corrupções deste século. Em lugar disto, muitos estão pensando em arranjar alguma coisa boa para comer. Pondes na mesa manteiga, ovos e carne, e vossos filhos deles participam. São alimentos justos com os artigos que lhes incitam as paixões animais. E depois ides à reunião e pedis que Deus abençoe e salve vossos filhos. Até que altura subirão vossas orações? Cumpre-nos fazer uma obra antes. Quando houverdes feito por vossos filhos tudo quanto Deus vos deixou para fazer, então podereis reclamar confiantemente o auxílio especial que Deus prometeu dar-nos. E ela conclui da seguinte maneira: tempo virá em que talvez tenhamos de deixar alguns dos artigos de que se compõe o nosso regime atual, ou seja, de um regime de 1909. Isso foi escrito em 1909, tais como leite, nata e ovos. Mas não é necessário provocar perplexidades para nós mesmos com restrições exageradas e prematuras. Esperai até que as circunstâncias o exijam e o Senhor prepare caminho para isso. Então aqui fica claro, irmãos, Nós vemos hoje que a enfermidade nos animais é terrível. Temos aí estudos que mostram a forma como os animais são tratados e a forma como são injetadas uma série de substâncias na alimentação também desses animais que geram doenças, antes mesmo que eles morram. Esses ovos já vêm contaminados para nós, o leite, a questão do ovo hoje aqui, o vídeo é falando sobre o ovo, e então está sendo muito perigoso. Deus já preparou o caminho para os seus filhos, para nós seres humanos, para que a gente excluísse esses produtos. Já deixou para nós escrito em 1909, 1902, ou seja, mais de 100 anos atrás, ele levantou essa profetisa, Ellen White, para nos alertar quanto ao tempo futuro.
Se ela já falava que já era hora de começar a estudar, a parar de comer essas coisas, imagina hoje, mais de 100 anos depois. Então que sirva de alerta. Temos também a ciência a nosso favor, já alertando contra o perigo do ovo, com excesso de colesterol, que não é bom para nós seres humanos, além de todas essas doenças que vêm junto. Da forma como a produção industrial precisa para ter lucro, então eles fazem de tudo, não se importando com a saúde dos seres humanos, se importando apenas com o lucro, e isso gera milhões de doenças nos animais e que com certeza vão passar para nós seres humanos. Então aqui fica um alerta, a palavra de Deus, que a gente possa excluir o ovo também de nossa alimentação. Deus já preparou o que devemos comer. Desde o Gênesis, a alimentação ideal já está lá. E a alimentação ideal do tempo do fim é a mesma que comíamos no Gênesis. Frutas, legumes, verduras são os alimentos mais seguros para nós na atualidade. Sigamos a palavra de Deus, que quer o melhor para nós, que quer nos dar saúde. Um grande abraço a todos. Aqui termina mais um vídeo. Curte, compartilha e escreve nos comentários o que você achou a respeito deste tema. Um grande abraço, fiquem todos com Cristo Jesus. Amém.